Nesse vídeo você vai assistir um debate que foi feito por mim e pelo Dr. Hildo lá na Jovem Pan sobre o aumento da pena aos menores infratores que cometem crimes hediondos. Convido a vocês a assistir, são ideias diferentes que nós tivemos lá. Eu, na época, ocupava o cargo de presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção de São Paulo, e o Dr. Hildo na qualidade de presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Conselho Estadual aqui de São Paulo. Então, fica com vocês aqui o debate, tá? Que espero que agregue mais valor, mais conhecimento a você que nos assiste. Um grande abraço. Olá, internauta, olá, ouvinte da Jovem Pan, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição de Dois Lados da Moeda. E hoje nós vamos discutir um assunto muito importante, um assunto importantíssimo. É um tema muito polêmico, o aumento da pena para os menores infratores que cometem o crime hediondo. Não confundir, claro, com a redução da maioridade penal. Essa é uma bandeira do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Todos nós nos lembramos há pouco tempo o estupro coletivo no Rio de Janeiro, e o ministro da Justiça, que foi secretário da Segurança Pública, essa é uma bandeira do governo do Estado de São Paulo, e ele ressaltou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os dois tiveram uma conversa, e o presidente da Câmara deverá voltar a discutir esse assunto. Já teve uma aprovação pelo Senado, e agora esse assunto pode voltar para a Câmara dos Deputados. Para debater esse tema, aqui ao meu lado direito, ao seu lado esquerdo do vídeo, o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo, Dr. Ricardo Cabezon. Doutor, como vai? Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. E aqui ao meu lado também o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Dr. Hildo Marques. Dr. Hildo, como vai? Obrigado pela gentileza. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Bom, os ouvintes, os internautas podem mandar as suas perguntas. Ao longo do nosso debate a gente vai colocando as questões, mas eu já começo aqui com o Dr. Ricardo. O senhor é a favor, o senhor é contra mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente? O senhor acha que é preciso aumentar realmente o tempo de internação dos menores infratores de 3 para 8 anos? Qual que é a sua posição, doutor? Olha, Tiago, nós somos favoráveis ao aumento, desde que esse aumento haja critérios, né? Então, a OAB já vem há algum tempo dizendo que é necessário haver uma adequação da proporcionalidade da medida socioeducativa diante de algumas situações específicas de gravidade do ato infracional, e nós entendemos que isso é algo que pode vir, sim, a somar diante de casos específicos, mas que não é uma medida isolada. Nós temos que ter também um local para medir, para cumprimento da medida socioeducativa adequado, né? Não posso apenas ficar pensando em ficar trancafiando pessoas, isolando pessoas do convívio público, se esse lugar em que eu estou ali deixando essa pessoa interna, se ele não serve para ajudar ninguém. E não só isso, nós somos favoráveis também, já aproveitando aqui a oportunidade de debater esse assunto, que em determinados casos, geralmente casos até que chamam muito atenção na sociedade, né, haja ali uma avaliação daquele adolescente que está em conflito com a lei, para verificar se não existe nele alguma psicopatia, né, uma sociopatia, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, apesar de ser uma lei exemplar, né, ele trata todas as questões da mesma forma, com a educação, que é um grande eixo transformador na vida de qualquer pessoa, sem dúvida alguma. Mas uma pessoa que tem uma enfermidade, como, por exemplo, um sociopata, né, ele mesmo sendo adolescente ou criança, ele precisa de um tratamento específico. E o ECA não oferece isso, e faz com que nós, que atuamos na prática, tenhamos que fazer uma série de malabarismos até para poder ajudar essa pessoa, porque o Estatuto não prevê isso. Então, nós somos favoráveis sim, desde que haja critérios, lembrando que a Constituição Federal fala da prioridade absoluta, então a Constituição brasileira ela fez uma aposta aliada às melhores legislações que nós temos hoje no cenário mundial, de que se eu poder oferecer para uma criança e para um adolescente
as garantias que ela necessita para bem se desenvolver, essa criança, esse adolescente, que é o futuro do amanhã, né, ele vai poder oferecer melhores frutos. Então, lembrando o seguinte, hoje, essa medida até no primeiro momento parece meio descompassada, porque todo o sistema penal hoje ele vem migrando para um direito penal mínimo, né? Mas o estatuto ele vem se revelando merecedor desse ajuste em casos excepcionalíssimos, e é a isso que nós nos referimos, com critérios. Doutor Hildo, sua posição. Olha, Tiago e ouvintes, só nós que vemos da experiência, né, e da expertise, da militância durante muitos anos, desde o movimento da infância e da juventude. Inclusive, eu tive a honra e a oportunidade de participar junto com o Dr. Paulo Afonso Garrido e Munir Cury na elaboração inicial do boneco do que viria a ser depois o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ora, eu e há um conjunto de pessoas e de grupos que atuam em torno da defesa e também dos cuidados da infância e da juventude somos veementemente contra. Exatamente por uma parte daquilo pelo que o Dr. Rodrigo falou, o ECA ele é uma lei que tem um espírito. Esse espírito da lei ela não veio criada do nada. Não foi alguém que inventou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a riqueza dele é porque ele é um conjunto de pensamentos, de princípios, com o cuidado da pessoa humana, em atenção ao que nós chamamos da dignidade da pessoa humana, e ele no espírito, tanto das convenções internacionais do direito da criança e do adolescente, como também refletindo a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, propõe uma lógica para cuidar do ser humano e propõe, portanto, uma lógica para tratar dos infantes, ou seja, daquelas pessoas em que a Constituição marcou de 18 anos anterior, todas as pessoas, ou adolescentes e crianças, numa situação contrária, ou socialmente ou contrária à lei, devem ter um outro olhar diferente do que tem, por exemplo, a ideia de uma justiça mais penal. Ou seja, entendendo que tanto o adolescente quanto a criança, nos momentos de conflito com a lei, ela precisa passar por um processo pedagógico, e esse processo pedagógico de educação ou de reeducação precisa considerar uma ideia de cuidado. Ora, pois bem, o que nós apresentamos no cenário hoje, enquanto estrutura social, é um descalabro à desigualdade social que nós temos hoje. E ela não é só uma desigualdade social do aspecto econômico-financeiro, é uma desigualdade sob o aspecto de direitos. Porque nós ainda, no Brasil, apesar de um conjunto constitucional de leis, normas garantidoras, nós ainda não atingimos, nas instituições públicas, a igualdade de sujeitos. Essas adolescentes, essas crianças, até por pertencerem a um grupo social de vulnerabilidade, não são dados a eles a igualdade diante do Estado e diante da sociedade. O que implica, obviamente, um grupo muito grande de pessoas, sempre mais pobres, que estão fora de um sistema social em que as pessoas atribuem a esse sistema a ideia de normalidade. Então, nós sempre vamos tratar essa desigualdade também fora de uma ideia de igualdade, porque queremos fazer com que esse grupo de pessoas que não acessam o sistema, eles acessem o sistema pela força. E aí é que entra o Estatuto da Criança e do Adolescente como um mediador dessa relação, buscando a palavra e o princípio do cuidado e da pedagogia como uma forma de fazer com que essas pessoas compreendam esse sistema social e, portanto, sejam elas inseridas. Ora, falar do aumento de 3 para 8 anos, o que fosse de 3 para 5 anos, essas pessoas que estão propondo isso, tanto o ministro como os autores do projeto de lei, sequer escutaram as entidades, as fundações, enfim, todos aqueles que trabalham com a questão da infância e do adolescente e não expõem, a partir daí, nenhum produto de conhecimento. O que nós temos hoje no sistema socioeducativo? Primeiro, não é verdade que o ECA não é um instrumento punitivo. Ele é sim. Porque quem atua e quem tem a visão de como se comporta um adolescente e dele é privado da liberdade, nós sabemos que nessa fase da vida é um impacto muito mais forte do que fosse um adulto, até porque ele está em desenvolvimento. E outro,
Se não há nenhum estudo que contribua no sentido de fazer com que haja uma proposta concreta no sentido de resolver, ao contrário, se pressupõe, esses projetos, para mim, eles pressupõem que você vai diminuir a violência, inibindo as pessoas do cometimento de atos infracionais, porque você vai aumentar a proporcionalidade do crime hediondo para até 8 anos. Ora, não há nenhum estudo que diz que isso, de fato, vai reduzir. Isso é pressuposto. Por que eu estou dizendo isso? Porque no sistema penal, nós estamos dizendo que aumenta o crime, a punibilidade para o crime hediondo. Isso foi feito há 10, 12 anos atrás no sistema penal. E os crimes não diminuíram em razão disso. Ao contrário, o que nós assistimos foi um aumento, inclusive, da criminalidade hoje no Brasil. Basta a gente ver quantos presos nós tínhamos há 15 anos atrás e quantos presos nós temos hoje. Né? O Brasil tem uma explosão da massa carcerária, dizendo muito claramente que esse sistema penal, inclusive, ele não é mais o adequado. Se nós transportarmos essa ideologia, essa ideia da autopunição para o sistema da criança e do adolescente e importar isso para dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos quebrar a lógica do Estatuto. Ou seja, quem atribui se o menino está apto ou não para voltar ao convívio social são os técnicos que fazem parte do sistema socioeducativo. E esses técnicos também não foram consultados para dar base a esse tipo de projeto. Por isso que nós nos posicionamos veemente contra, em resumo, dizendo, não há um estudo claro, suficiente, não houve um debate a contento sobre o tema, não foi consultado os verdadeiros especialistas para que se pudesse auferir que aumentar de 3 para 8 anos, isso seria resolver. Mas eu concordo numa coisa com o doutor Calzum, que é a questão de tratar alguns casos de adolescentes com mais cuidado, ou seja, o Estado, o sistema da justiça juvenil tem que olhar com mais cuidado determinados casos, e o ECA não proíbe, inclusive, que mesmo o menino já não em fase de responder o ato infracional, ele possa ser inserido num outro sistema de cuidado, inclusive para cuidado de saúde mental, que eu acho que é disso que talvez nós estamos querendo falar quando falamos da presença da sociopatia ou até mesmo de meninos que são portadores de transtorno mental. E se nós fizermos também a leitura do mapa do transtorno mental hoje na sociedade brasileira, nós vamos ver que é muito crescente, ainda mais numa sociedade, sobretudo num segmento mais empobrecido, que vive muitos processos de opressão, que vive exclusão do sistema de saúde, que vive exclusão do sistema, inclusive, público de ensino, e que são jogados a uma massa de um convívio, muitas vezes com adultos, e numa situação irregular familiar, e que eles não possam ter, inclusive, direcionamentos, inclusive para refazer as suas próprias vidas. Ou seja, nós, de fato, podemos estar diante de uma sociedade doente, e aí nós precisamos fazer com que o ECA, como disse o doutor Ricardo, ele seja, de fato, cumprido. O ECA ele precisa ser cumprido só na parte punitiva, mas também a parte preventiva, que está muito esquecida ou não é prioridade das políticas públicas estatais. Doutor, para abrir já o nosso debate aqui, doutor Ricardo, o senhor fica à vontade para comentar, mas eu já coloco aqui a questão do nosso internauta Evaldo Toffoli. Ele fala que o Estado está falido e como é possível aumentar esse tempo de internação? O Estado tem estrutura para receber esses jovens, para que esses jovens continuem internados? Eles, no caso, se cometeram um crime hediondo, eles ficariam em alas separadas ou em outras unidades, no caso aqui em São Paulo, na Fundação Casa, a antiga FEBEM? Olha, fique à vontade. A ideia do aumento, que já é há um tempo defendida pelo Conselho da OAB, e na verdade já foram feitos vários debates sobre esse assunto, porque não é fácil até ter um consenso entre aqueles que defendem as prerrogativas das crianças e dos adolescentes, é que sempre haja critério. Se nós observarmos, por exemplo, o número de internos hoje aqui na Fundação Casa de São Paulo, nós vamos ver que, muito embora a sanção maior, que é a privação do convívio público, que é o encarceramento, em outras palavras, chamada aqui de internação, né? A diferença está na cadeia porque tem aula, tem que ter aula. Se nós formos ver qual é o pressuposto está lá, ter cometido ali um ato infracional com violência ou ameaça contra a pessoa. Dentro dos casos que nós temos aqui em São Paulo,
Pelo último relatório que nós temos, não chegam a 30 os casos gravíssimos, que são casos chocantes, como colocou fogo numa pessoa, enfim. Claro que você pode falar, mas, poxa, 30 pode ser muita coisa, claro, sobretudo para uma vítima, pode ser. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que vai ensejar efetivamente uma destinação de uma medida diferenciada, tá, é o critério. Esse critério, em 2012, nós começamos a ter uma ideia de humanização maior no atendimento e, sobretudo, diferenciação das pessoas dentro da casa de internação por uma sistemática nacional socioeducativa. A ideia é que a pessoa saia melhor do que ela entrou. E até porque, quando sai da medida socioeducativa, volta para a favela, o tempo que ele está afastado ficou devendo dinheiro para o traficante, porque eventualmente ali ele era obrigado a trabalhar por traficante, ou por defesa, ou por necessidade, enfim. E acaba depois tendo várias repercussões. Mas o que eu queria falar aqui, entrando na pergunta do Eduardo Toffoli. Evaldo. Evaldo, tua pergunta é muito interessante, tá? Já existe uma legislação que trata sobre isso, que é o SINASE, e ele fala que nós temos que fazer uma avaliação individual da pessoa quando ela entra para o cumprimento de uma medida socioeducativa e ver não só o ato que a levou para lá, mas a história dessa pessoa, de onde ela veio, porque, por exemplo, São Paulo é um grande celeiro das oportunidades no país. Aqui vem gente de tudo quanto é lugar. E a pior coisa que tem para uma pessoa, por exemplo, que está aqui, é o desligamento dos laços familiares. É aquele adolescente que não tem mais contato com a família, não tem mais perspectiva de família ou de vida. Ele vai para tudo ou nada. Então o SINASE, ele trata isso e fala, por exemplo, já não adianta a Fundação Casa, ou seja, qual foi a casa de internação, né, o sistema, só dá curso para padeiro, curso de confeitagem de bolo. O menino, de repente, tem uma perspectiva, tá? Ele tem, por exemplo, todo um desenvolvimento do seu lado cognitivo para ser web designer, por exemplo. Então, o SINASE, ele fala isso, tentar, dentro da individualidade de cada um, descobrir as suas capacidades, suas fragilidades e tentar trabalhar isso para ter uma pessoa que, segundo os dados do IBGE, vai viver até os 70 anos de idade. Então, a ideia é que essa pessoa saia e produza, não morra daqui 5 anos num confronto. O que se busca, na verdade, é fazer com que esse adolescente não se torne, depois, alvo até do próprio crime organizado, que usa para fazer 1 assalto, 3 assaltos, 4 assaltos, 5 assaltos, que vai falar, no fundo, isso vai ficar 3. Então, precisa melhorar a investigação. Então, Pode falar, meu cara. Não, eu só queria falar para o senhor o seguinte, que eu acho que essa ideia de que o maior ou o menor, ela não é uma coisa absoluta. Não, é relativa, sem dúvida alguma, mas é muito usual. Ela é muito extremamente relativa. Isso só acontece porque nós temos a primeira parte do Estatuto não cumprida, que é fazer com que as pessoas em situação de vulnerabilidade ou envolvimento em estruturas, nós não temos dentro do sistema social que permite resgatar essa pessoa. Nada. Me fale uma política preventiva de ato infracional aqui, em prática. Exatamente, nós não temos isso. Quando o doutor Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública no Estado de São Paulo, nós tivemos uma conversa com ele para dizer qual é o plano de prevenção à violência para as regiões periféricas do Estado de São Paulo. Ele simplesmente disse que não tinha um plano. Ou seja, a Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo, ela não tem um plano preventivo à violência. Nós não temos a inserção educacional ou cultural hoje nos bolsões, onde a violência ela é mais factível. Então, eu acho que a gente tem que registrar isso e a gente não pode trabalhar com absolutismo dentro dessa relação. Não, mas ninguém está trabalhando. Eu acho que o propósito da lei é esse. É relativizar. Então, cada caso é um caso. Perfeitamente. Eu não posso pôr todo mundo mas do jeito como a lei está proposta, não há relativização. Ela vai dizer que quem praticar o que se chama, teoricamente, crime hediondo, o juiz vai poder aplicar para ele até 8 anos de privação de liberdade. Vai poder, só que é uma justiça especializada. Sim, mas e é a regra. Porque, por exemplo, nós temos aqui, e o senhor é sabedor disso, o caso do Champinha, por exemplo. Uhum. O caso do Champinha, ele foi punido pelo Estatuto da Criança e Adolescente com a privação de liberdade. Certo. E ele não saiu até hoje. Sim. Ele está num outro grupo que, inclusive, a ONU questiona que figura é essa que foi criada aqui no Estado de São Paulo para manter o Champinha, se é medida protetiva ou se é uma outra medida que está sendo colocada, que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo hoje não consegue responder, colocando, inclusive, hoje a responsabilidade para a saúde, né?
Por que eu estou querendo colocar isso? Porque disso que foi feito com Champinha, vários juízes no interior do estado de São Paulo ficaram pedindo a colocação de meninos nesse espaço. E Mas isso é aquilo que eu falei para o senhor, doutor. Veja só, começou Não, a virar você regra. até pediu uma parte, eu pedi uma parte. Perdão. Só para a gente não Começou a perder a virar linha aqui. regra. É só isso que eu queria dizer para o senhor, que assim, o cuidado é que isso pode virar regra. E aí não vai ser tratado no campo da excepcionalidade, como eu até entendo que o senhor coloca, e eu acho que até nós viemos a concordar com isso, que o adolescente que possui transtorno comprovado ou que possui indícios de sociopatia ou de psicopatia, ele não pode, obviamente, ser dado o mesmo tratamento que é dispensado aos outros dentro do cumprimento da medida. Isso não é o Mas, caso do para Champinha? isso, não significa necessariamente o aumento de 3 para 8. Ou seja, então nós estamos falando de um outro recurso que não é aumento de tempo de internação. Nós estamos falando de uma excepcionalidade. E a excepcionalidade, para a correção do ECA, ela é sempre muito bem-vinda. O que nós não podemos é fazer e assumir um discurso para a sociedade, como está sendo assumido pelo governo e como está sendo assumido dentro do Congresso, de que os praticantes de crime hediondo e de ato infracional adolescentes, eles poderão cumprir até 8 anos de medida de privação. E é isso que nós não vamos concordar, fazer um porque vai ser regra. Na primeira fala que eu tive aqui, eu disse o seguinte, né, que nós somos favoráveis à mudança, né, mas não isolada. Não é a mudança só da proporcionalidade de aumentar a pena ali da medida socioeducativa diante da gravidade. Medidas. Nós não temos, aqui por exemplo, a maioria do envolvimento hoje de adolescente na criminalidade está profundamente ligado aos entorpecentes. A maioria, perfeito. Muito caso, não posso falar que isso é absurdo, porque não é, mas é. E se nós formos ver, por exemplo, onde que esse adolescente se trata? Ele vai no Hospital das Clínicas. Quando vai, né, doutor? E para ser atendido lá, que é um lugar exemplar, não estou falando que é mal, mas o problema é ter um lugar só, ou ter poucos lugares pulverizados por uma clínica de internação. Então, é muito deficitária a rede de proteção. A rede de proteção. É verdade, e existe muita pessoa que fica embaixo de uma guarida, recebendo dinheiro público e não trabalha como deveria trabalhar. Perfeito. Dentro disso, doutor, já colocando também esse assunto, a Elizabeth Mainente, né? Interessante a gente ir atendendo os nossos internautas também. Sempre a sociedade é culpada. Chega desse blá blá blá, queremos ter segurança. Pagamos muitos impostos, cometeu crime tem que ir preso. Não interessa a idade. É uma outra discussão, mas é mais ou menos isso em relação ao poder público que não tem todos os instrumentos. Os senhores concordam? Eu só queria fazer um parênteses. Como é o nome dela? É a Elizabeth Mainente. Elizabeth, só falar para você o seguinte: o Brasil, ele é aquele que tem a responsabilidade criminal no Brasil, uma das mais severas do mundo. A nossa responsabilidade criminal começa aos 12 anos de idade. Sim. Então, a partir dos 12 anos já tem encarceramento. Tá? É um erro quando se fala até em redução da maioridade penal, que a maioridade penal começa aos 18 e só posso tomar uma medida aos 18 anos. Isso não é verdade. Verdade. Tá? Convido ela para ir numa fundação casa ou numa casa de internação para ver a realidade que está lá. Né? Até o nosso contragosto, porque às vezes tem umas que são muito piores que presídios. Né? Tem unidades de internação que são deprimentes. Então, o Brasil ele tem, sim, essa postura de punir o adolescente, né, com internação, uma das melhores fases da vida dele, ali, a adolescência, ele fica privado do convívio. E o ECA ele tem até subterfúgio para eu continuar essa internação. Tá? Só que o que se busca hoje é não ter que fazer um malabarismo. Quando eu vejo que uma pessoa, por exemplo, 3 anos para ela foi pouco, o que está querendo ser dado, e aí que é a nossa preocupação, que eu acho que a preocupação do colega é a mesma. Que critério você está dando? Você está dando um cheque em branco para uma autoridade aqui para frente começar? Aí eu não vou computar 3 anos, sempre 8. Não. O que precisa ter critério. Né? Precisa ter critério, porque cada caso é um caso, e são muitos os fatores que devem ser levados, porque dentro da nossa vida, graças a Deus, cômoda, a gente não imagina a série de vicissitudes que passa uma pessoa, por exemplo, que vem lá da periferia, lá da favela. É um mundo completamente diferente. Né? Foi feita uma pesquisa há 3 anos atrás, mais ou menos, não quero completar, mas só para ter uma ideia, com adolescentes e adultos sobre quais eram os seus principais valores. Mas não falava qual é o seu principal valor, doutor. Falava, o senhor gosta de viajar ou o senhor gosta, por exemplo, de andar de bicicleta? E se constatou o seguinte: para o adolescente, o maior valor que ele tem é a aceitação social.
depois Exato. alimentação, terceiro moradia. Para o adulto, vem ali a alimentação, depois a aceitação social e moradia. Isso quer dizer, a para o perspectiva é jovem, diferente. ele é mais importante ser aceito do que o que eu vou comer, onde eu vou dormir. Ou seja, nós vivemos num mundo hoje do ter para ser, e não do ser para ter. Então é importante que nós não misturemos os sistemas penais. Por isso que o ECA tem ele gravita em torno de uma outra órbita. O que se busca, o que a OAB busca, eu não estou falando que necessariamente é o do projeto, critério, dentro dessa estrutura. Eu acho que a Elizabeth, ela coloca uma questão muito objetiva. Elizabeth, veja só, nós não estamos aqui para defender a pessoa que cometeu algum tipo de gravidade, um ato antissocial. Nós queremos que aquela pessoa que passa por essa situação de envolvimento com a violência, ela receba uma perspectiva de passar por uma punição, mas por uma punição que o refaça enquanto cidadão, enquanto sujeito. Ou seja, por que as pessoas cometem crime? Porque ela nasceu? Porque Deus deu para ela esse dom de cometer crime? A pessoa é má por quê? Porque as pessoas que não fazem crime, mas não fazem coisa errada, elas não param o carro no local errado, elas não dirigem embriagadas, elas não passam farol vermelho, elas muitas vezes não colam na prova. Ou seja, então essa questão ética social, é difícil que alguém possa julgar o outro em decorrência do que cometeu, né? Então, nós precisamos estudar melhor isso, o que é quando nós falamos do que a sociedade é culpada. Eu acho que não é a sociedade é culpada, eu acho que os indivíduos também são culpados pelo projeto de sociedade que eles querem, ou que eles querem viver, né? Então, o doutor já falou, quando nós temos uma sociedade que privilegia o ter, né, enquanto valor máximo, na busca do enriquecimento, na busca de ser o primeiro, na busca de adquirir bens, na busca de só ter conforto, em razão do ser, que é olhar o outro por uma cultura de alteridade, né, de que o outro eu tenho que respeitar pela diferença dele, pelas escolhas, opções dele, né, é um outro tipo de sociedade que nós estamos falando. Então, esses choques que ocorrem, muitas vezes fazem com que as pessoas pratiquem questões ilícitas. Então, eu não quero julgar aquele que pratica um ato, muitas vezes cruel, em que ele não fique impune. Não é disso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui é qual é a solução para quem comete um ato de irregularidade e de ilicitude. Ora, o que nós estamos querendo propor, e o Estatuto da Criança e do Adolescente na sua alma, e eu quero convidar os senhores a lerem do artigo 1º até o artigo 100 do ECA, vocês vão encontrar ali, por exemplo, o que o Estatuto está propondo para que a criança e o adolescente ela receba todos os insumos para que não chegue nessa fase da violência ou para que não chegue no ato do cometimento de atos infracionais. O que nós estamos discutindo aqui é como nós vamos recuperar essa pessoa, como é que nós vamos dar a ela meios e mecanismos para que ela se refaça, se reestrutura e possa ser inserido dentro de um sistema social comum, como é o seu, como é o dos ouvintes, exatamente para que essa pessoa tenha a oportunidade de poder desfrutar da sociedade e da vida como uma pessoa normal. É isso que nós estamos propondo, e é isso que nós chamamos de igualdade, né? Para que a pessoa ela atinja o seu processo da igualdade. Então, ninguém está aqui passando a mão na cabeça de quem faz coisa errada e nem estamos pregando a impunidade. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para o ouvinte. Doutor Ricardo, a gente já está entrando aqui já na nossa reta final, só vai ter mais um tempinho para as considerações, depois eu passo a palavra para o doutor Hildo, e eu vou ler 2 comentários aqui, se eu quiser também fazer um comentário em cima disso. O Joás Adelino da Mota: privação de liberdade para menor de 18 anos é tão excepcional que é válido falar em impunidade sim. Essa história de 12 anos é para uma lista pequena de crimes. E o Moisés Fontoura Barbosa: a punição prevista no ECA é fictícia, a punição tem que ser aplicada em função do crime, independente da idade. Doutor, as suas considerações finais, faça os comentários em cima do que o doutor Rido falou e também do que os nossos ouvintes internautas estão dizendo. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, que a punição no ECA acontece sim, né? Até convido, caso alguém possa locar um filme chamado Juízo, eu não lembro o nome da cineasta, Maria... O filme chama-se Juízo. Chama Juízo. Maria Dias, eu não lembro o sobrenome dela. O pessoal faz uma busca. Enfim, esse filme é espetacular, é um documentário sobre a situação da criança e do adolescente em conflito com a lei e passa ali todos os meandros e as dificuldades os dramas que nós vivemos para quem milita nessa área.
Quem milita nessa área não tem ali a menor intenção de angelicar a criança ou adolescente, mas quer lembrar que é um sujeito de direito. Teve um caso aqui, só para ter uma ideia, todos os tratamentos que nós temos na legislação, quando diz respeito à criança e adolescente, é de coisa. Então a gente fala busca e apreensão do menor, posse do menor, são todas nomenclaturas que a gente usa para coisa, objeto de pertencimento, até um ranço, né, do próprio Código de Menores que falava que o filho podia sofrer as agruras que fosse do pai, não tinha freios. Né, só terminava o poder familiar com a morte dele ou se ele se tornava inimputável, fosse interditado, né? Então, ou se ele estivesse em estado de abandono na rua, mas podia apanhar à vontade, em família ninguém mexia. Então, o que nós buscamos efetivamente é saídas, como o doutor Hildo colocou muito bem aqui, né? Ninguém está aqui para falar que não é para aplicar medida alguma. Né? A OAB ela entende que deve ser, sim, em alguns casos, colocado ter aplicado uma proporcionalidade, ou seja, uma pena mais rígida para quem comete também um ato infracional mais rígido, mais grave, ou vem cometendo, Só que isso também tem que ser cotejado, todos aqueles princípios e garantias que existem no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu não posso simplesmente virar as costas para todos os nossos direitos, que são de todos nós, inclusive daqueles que nos questionam, né? E aí é importante falar uma iniciativa que tem, Tiago, não sei se você sabe, mas em São Paulo nós temos uma iniciativa pioneira, assim como no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que é a chamada Justiça Restaurativa, também conhecida como Justiça para o Século XXI. Na Justiça Restaurativa, na verdade, você se baseando num livro do John Rawls, chama Trocando as Lentes, muito interessante, tá? Ela é utilizada no exterior em 68 países para casos muito graves. É a vítima que dá pena para o agressor. Tá? Então, isso já está sendo colocado em estágio inicial em São Caetano. Nós temos uma vara já fazendo isso, porque ele diz que o cérebro humano ele foi feito para se reconectar e reconectar tantas quantas vezes foram necessárias. E às vezes, quando eu sofro uma violência, eu perco uma conexão com a vida. E a partir daí fico achando até que eu estou sendo perseguido, enfim. E o que acontece é o seguinte, resumindo, se a pessoa foi lá, furtou a outra, bateu nela, enfim, essa pessoa vai ser convidada a participar da justiça restaurativa, ele vai ter que passar todos os caminhos em que a vítima teve que passar para poder se restabelecer também. A vítima vai conhecer um pouco da vida do agressor, né? E depois se forma um conselho plural, estou resumindo, ficando até pobre a narrativa aqui, mas é ela que vai proferir a sentença. Isso é utilizado no exterior para estupro, para tudo, tá? E é esse sociólogo chamado John Rawls que trouxe para nós aqui esse experimento que está sendo seguido. Foi uma regra do CNJ, nós estamos em fase experimental. Então, o tempo todo, para nós, os estudos para ver o que pode ser feito para a melhoria do quadro. O quadro de violência ele é preocupante, tanto com o adulto quanto com o adolescente. Então, é importante que nós tenhamos medidas, mas, sobretudo, critérios. Aumentar a pena só por aumentar, sozinho, sem qualquer uma outra medida, não resolve, porque, mais uma vez, é a história do sujeito que vai no médico com gripe e o médico fala, toma esse remédio, mas não percebe que ele está descalço, de bermuda e está lá fora, está chovendo. Se ele não parar de andar descalço e sair da friagem, ele não vai ter essa gripe curada. Então, isso não resolve. Né? Eu preciso na causa, não só no efeito. Então, essa é a ideia. Até acompanhamos a situação de que é necessário, sim, aumentar a pena, mas com mais critérios. Existem mais questões que devem ser debatidas e o momento é esse. Ok, doutor, obrigado. Doutor Hildo, por favor. Olha, eu queria dizer, assim, concordando muito em parte aí com o que o doutor Ricardo Adeson falou, é verdade, eu acho que a justiça restaurativa é um caminho, eu acho que o ECA ele tem condições de levar para essa restauração do sujeito. Eu, pessoalmente, lá no Conselho de Direitos Humanos, acreditamos piamente como isso uma estratégia, um instrumento, de fato, para que a gente dê não só ao sujeito que comete a medida infracional, mas também à vítima, condições de se refazer enquanto pessoas, porque os dois sofrem. Né? Olhando de cima, os dois sofrem. É claro que a vítima sofre muito mais, porque acaba tendo motivo de algum prejuízo. Mas o outro lado também vai ter o seu prejuízo. Né? E nós, enquanto uma sociedade civilizada, em que vivemos aqui no século XXI, não podemos voltar a ter ideias do século XV, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Eu acho que nós estamos num processo evolutivo da humanidade em que nós buscamos nos aperfeiçoarmos enquanto sociedade. Eu acho que é isso que faz com que a gente faça aqui o debate,
e parabenizando aqui a Rádio Jovem Pan por essa iniciativa de trazer esse debate, inclusive para que os ouvintes tenham mais insumos para refletir sobre as suas ideias. Eu queria encerrar aqui dizendo algumas coisas em relação ao projeto. Primeiro, o Estado de São Paulo não é a única referência do Brasil. Ela não pode fazer um projeto nacional considerando apenas a realidade do Estado de São Paulo, até porque no próprio Rio Grande do Sul, na Bahia, em outros estados do Brasil, a questão da internação é um influxo, ou seja, os processos de medidas socioeducativas e reeducação são outras diferentes do que acontece aqui no estado de São Paulo. Alguns estados no Brasil, inclusive, já aderiram ao SINASE, já aderiram ao Sistema Nacional de Educação. Agora, é um estado importante da federação, mas ele não é o todo. Nós não podemos fazer leis apenas baseadas na experiência da Fundação Casa, por exemplo. Há que ouvir, volto a repetir, nós temos que ouvir, fazer um grande debate nacional, que não seja simplesmente sobre aumento de 3 para 8, enfim, mas nós temos que fazer, sim, uma revisitação no ECA, como acho que o doutor Ricardo falou aqui, e encontrarmos algumas alternativas que ainda não foram encontradas. E acho que a sociedade brasileira, os cientistas brasileiros, tanto da área da pedagogia, da psicologia, do direito, são cientistas que nós temos, com as universidades que temos, condições, sim, de encontrarmos alguns... Agora, as soluções não podem sair da cabeça de um político só, não pode sair de uma gestão só, não pode sair de um único parlamentar, como se isso fosse uma resposta para a sociedade diante de um fenômeno social que nós temos, que é a violência. E para me encerrar, queria dizer a vocês, ouvintes, que muitas vezes querem que tenha mais pena, e que vocês, com a razão de vocês, lembrem bem, há uma pesquisa, salvo me engano, da Fundação do Espírito Santo. Nós não temos essa pesquisa, por exemplo, na Fundação Casa de São Paulo, mas eu vou me reportar do Espírito Santo, onde 88% dos jovens que lá são internados e que cometeram algum tipo de violência sofreram antes algum tipo de violência. Alguma coisa eles sofreram antes para que tivesse chegado nesse envolvimento, inclusive, com a própria violência. A violência no Brasil é um fenômeno, é preciso ter estudo. A criminologia, ela hoje está se debruçando para estudar, ela não tem uma causa única. A violência no Brasil, ela tem multicausas, né? Ela tem desde a questão da droga, como a questão de não aceitação da diversidade humana, como tem da questão da pobreza, como tem da questão de educação, né? E da negação das políticas públicas em vários lugares. Ou seja, não há uma causa só para a violência. E nós, que somos uma sociedade baseada no conhecimento, pautada pelas leis, pautada, inclusive, pela solução pacífica, inclusive, nós temos condições de encontrar, sim, soluções. E é por isso que, nesse momento, nós nos posicionamos contrário ao projeto que está aí, porque acreditamos que o aumento da pena de 3, ou para 4, ou para 5, ou para 6, ou para 8 anos, não vai resolver o problema da criminalidade, não vai diminuir a violência dos adolescentes, não vai causar nenhum benefício para a sociedade do qual dela se espera, né? Ao contrário, voltamos a repetir, a necessidade de que haja um debate profundo, de que o Estado brasileiro e o Congresso ele possa fazer procedimentos de debate, sobretudo com quem conhece e trabalha com a questão, e possa, dali, ter mais insumos para que a gente possa propor algum tipo de mudança alternativa e que seja melhor para a sociedade. E eu aqui agradeço desde já ao doutor Ricardo Gabezon, um grande companheiro da OAB, e agradeço você, Obrigado, Tiago, a Jovem Pan, por essa oportunidade. Só lembrou o nome da cineasta, né? Lembrei, Maria Augusta Ramos. E é Juízo o nome do filme. Chama Juízo. Tá certo. Doutor Ricardo Gabezon, doutor Rildo Marques, que estiveram aqui nesse debate importantíssimo, em mais uma edição de Dois Lados da Moeda. Você, internauta, ouvinte da Jovem Pan, você que participou, mandou mensagens, e você que nos assistiu apenas, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, e até a próxima.